Olá, eu sou o professor Daniel Chagas e essa é a nossa aula 3 sobre ABB Inventor. Na aula 2 nós fizemos esse aplicativo aqui de IMC, ele já está bem bacaninha, né? E aí eu mando o cálculo, eu recebo aqui uma janela, né? Legal. Mas digamos que eu quero fazer o controle meu. Então eu vou usar um elemento aqui que chama ListView. ListView, vou colocar ele aqui embaixo. Ele exibe uma lista de itens que eu vou inserindo, né? Ele vai montando uma lista, tá certo? Então eu vou alterar aqui algumas características do list view, ele não está nem aparecendo aqui, vou colocar aqui a altura dele é fill, quero que ele preencha toda a parte de baixo aqui da minha tela, quero que ele preencha, ele infle, veja que aqui ele está aqui embaixo. A minha ideia é que toda vez que a gente calcule um IMC, ele joga esse valor aqui para baixo. Ocorre então que eu tenho somente uma variável, que é o IMC calculado, né? Só que eu preciso agora de uma outra variável. Eu vou colocar lista IMCs. E aí eu tenho aqui um elemento no azul claro, que é o das listas. Quem já entende de programação, quem já fez programação, eu estou falando aqui de vetores, matrizes, né? Então eu chamo de lista, mas nós estamos falando aí das nossas variáveis compostas, né? Então eu posso criar já uma lista na mão e você vê que aqui já tem várias coisas, né? Criar uma lista vazia, adicionar item à lista, fazer uma busca na lista, tamanho da lista, se a lista está vazia, pegar um item aleatório, várias coisas já pré-implementadas das nossas listas. Eu estou criando aqui uma lista vazia. Ocorre que toda vez que alguém calcular um IMC, eu quero pegar esse IMC e jogar dentro dessa lista. Ora, aqui na lista eu tenho um adicionar item à lista, um bloco, e ele pergunta qual é a lista e qual é o item. Ok, então a lista é a lista em IMCs, e eu vou dar uma dica agora. Se eu quero pegar rapidamente essa variável, se eu estacionar o meu mouse aqui em cima do nome, eu já tenho os gets e sets dele, né? Eu quero um get. Veja o formato da peça. E qual é o item que eu quero colocar? Eu quero colocar o IMC calculado. Beleza. Ok, Daniel, isso já vai fazer com que ele apareça aqui no list view? Você só jogou dentro da variável. Agora você quer que o list view, você quer alimentar o list view com os dados, né? Então, vejam que o list view ele aparece aqui. Todos os elementos que você coloca na sua tela, eles aparecem aqui. Quando eu seleciono o list view, ele tem aqui alguns dados, tem um en dele, mas ele tem essas peças verdes. As peças verdes divididas entre verde claro e verde escuro, né? Elas são os sets e os gets. Quem já trabalhou aí com orientação a objeto e tal. Então o que eu quero setar. E aqui eu tenho várias setagens de características, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um dos primeiros que é set listview.elements. Setar os elementos do list view. Quem são os elementos que vão aparecer no list view? É esse. Vou colocar ele daqui logo embaixo. Quais são os elementos que eu quero setar? Eu quero que ele exibe justamente a lista IMCs. Pronto. O que é que nosso programa está fazendo aqui? Ele, quando inicializa, ele inicializa a lista vazia de IMCs, uma variável vazia IMC. Quando a pessoa clica no botão, ele calcula o valor de IMC fazendo um cálculo com os dois dados entrados, exibe o IMC na tela, e imediatamente ele adiciona o item à lista. Ele adiciona o IMC calculado à lista de IMCs. E preenche o list view com essa lista de IMCs. Vamos ver como é que funciona aqui. Lembre-se, né? Se eu já estou conectado aqui, ele já vai funcionar direto. Vou colocar aqui mais uma vez. Meu peso 88. Minha altura 1,80. Quando eu mando calcular o IMC, veja, ele apareceu na minha janela o valor e já apareceu no meu list view. Certo?
Digamos que eu faça muito exercício, não vou fazer, mas eu faço muito, eu agora estou com 86. Minha altura não mudou, então eu mando calcular, já tem um IMC menor, e ele já apareceu aqui na minha lista. Aí eu fui, corri, fiz lá o que é necessário fazer, 82 com 1,80. Mando calcular, veja que eu estou tendo um registro e como eles estão passando da tela, eles têm um scroll, né? Fiz mais exercício ainda. Não fiz exercício não. Eu comi um monte de coisa. Fui para um rodízio. Aumentei para 84. Quando calcular o IMC, meu IMC é 25.9. Veja que agora, ó, a minha lista de IMCs ela tem um scroll, ok? Mas essa informação está muito ruim. Eu queria ter não só o IMC, mas eu queria ter a data. Então, o App Inventor ele tem algumas estruturas aqui que nos ajudam a trabalhar com datas. A primeira delas é o Date Picker. Vejam, ele é um botão. Aparenta ser um botão padrão assim, certo? Aqui não ficou legal, né? Vamos colocar ele do lado aqui do IMC, vai ficar melhorzinho. Vou colocar o outro Horizontal Arrangement aqui, e dentro eu vou colocar os dois botões, vou calcular o IMC e o Date Picker. Então quando eu seleciono ele aqui, ó, ele me dá um selecionador de datas. O que eu queria agora é fazer com que ele pegue a data do Date Picker junto de IMC e jogue na minha lista. Vou aqui nos blocos, eu vou aqui no meu Date Picker, eu tenho aqui o mês, que ele vai me dar um número de 1 a 12, o mês em texto, ele vai me dar em forma textual, porém em inglês, né? Então o que eu preciso são os dados. Eu preciso do mês, do dia, do year. Pronto. Eu tenho aqui então o dia, o mês e o ano. O que antes nós colocávamos só o IMC, nós agora queremos fazer uma estrutura que tem dia, mês e ano e o IMC. Para eu juntar essas coisas, eu vou juntar como se fosse um string, como se fosse um texto. Então aqui em text eu tenho uma pecinha chamada join. Essa peça join permite que eu faça uma construção de vários itens em um item só, tá vendo? Ó? Quando terminar, eu vou colocar esse join bem aqui no item e ele vai funcionar como uma coisa só. Certo? Mas Daniel, só tem 2 espaços. Toda peça que tem esse item azul é porque ela pode ser configurada. Então eu vou colocando mais espaços aqui, ó. Certo? Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. O dia, o mês e o ano. Isso não vai ficar legal, porque vai ficar tudo junto. Então eu vou colocar com um espaçamento entre eles, porque eu vou usar dia, barra, mês, barra, ano. Como é que eu digito a barra? Eu coloco ela aqui no meio. Barra. Dia, barra, mês. Posso duplicar a peça. Barra, ano. E aí eu vou colocar mais 2 espaços. Vou colocar aqui espaço IMC, 2 pontos, global IMC. O que eu estou fazendo é construindo uma string. Eu estou pegando vários elementos e construindo. E agora eu vou colocar isso tudo aqui no adicionar item à lista. O que é que significa? Que eu digo que isso aqui é do dia de ontem, segunda, 17 de fevereiro. Eu estava pesando 80, minha altura, e quando eu adiciono o IMC, ele me dá meu IMC na minha janela, como essa caixa roxa aqui está fazendo. Só que aí eu tenho dia 17 de 2 de 2020 e IMC 26.23457. Se eu agora estou falando do dia de hoje, e agora eu estou pesando 82, aí eu vou e mando calcular, recebo o IMC, mas agora no dia 18 de 2 eu tenho um IMC 25.3864. Daniel, se eu fechar e abrir o meu aplicativo, esses dados permanecem? Não. Nós estamos colocando ele somente numa variável, né, em variáveis aqui globais. Significa que quando o aplicativo abre e fecha, ele
ele é perdido, esse dado. Aula que vem, vou mostrar aí como é que a gente faz a persistência dos dados, como é que a gente faz para manter esses dados gravados, ok? Valeu, até a próxima aula.